Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui e a gente vai iniciar então a nossa unidade 11, né, na qual a gente vai estar falando sobre resistência térmica. Né? Então, nesse primeiro aqui, a gente vai estar falando sobre resistência térmica, a questão de definição. Né? Lembrando que no último módulo, né, na nossa última unidade, a gente falou sobre transferência de calor por condução. Né? Então, a gente vai estar trabalhando com a parte de resistência térmica. Tá? Então, pessoal, pequena introdução, né? A gente vai estar falando também na questão de circuito térmico. Tá? Então, o que se trata o circuito térmico? Quando a gente fala de fluxo de calor, né, por condução, a gente tem ali uma dependência da condutividade térmica do material, ou seja, cada material apresenta uma forma, um comportamento, a passagem, né, do calor. Alguns trabalham como sendo bons isolantes, né, outros como os bons condutores, certo? Contudo, né, em alguns casos, né, a gente vai ter não apenas uma resistência, né, não uma parede, mas uma parede composta por vários outros, né, materiais, composições, geometrias. E isso vai estar gerando para nós um circuito térmico. Né? Então, entender a resistência térmica é interessante para que a gente entenda, né, como que funciona essa ideia de circuito térmico, né, com analogia ali à questão da condução elétrica também, né? A resistência elétrica é uma boa forma, né, de a gente compreender como que se decorre isso, tá? Então, mas o fluxo de calor, então, ele vai depender aí da condutividade térmica, né, da área de superfície e da espessura e principalmente do gradiente de temperatura entre as faces. Tá? Então esse fluxo ele vai se deparar ali com uma resistência, né, imposta por esse material. Então vamos lá falar sobre essa questão. Né? Então, em algumas situações, como a gente acabei de comentar para vocês, né, o meio de condução ele vai poder ser composto por camadas de materiais distintos e diferentes geometrias. Por exemplo, aqui eu tenho uma representação de uma parede composta. Tá? Por que essa parede ela é dita composta? Porque ela vai apresentar aqui três materiais distintos. Né? Nós temos aqui o primeiro material. Esse primeiro material ele vai oferecer o que a gente chama de resistência 1 à condução do calor. Tá? Nós temos um segundo material intermediário que vai oferecer uma resistência 2. E nós temos um terceiro material, tá? Que é esse aqui, que vai gerar uma resistência ao fluxo que a gente chama de R3. Tá? Então isso vai formar para nós uma série, né? No caso aqui nós temos uma resistência associada em série, como está representado aqui do lado. Tá? Mas antes de a gente conseguir discutir esse tipo, né, de situação, uma parede composta, tá? Onde que vai ocorrer ali diversidade do nosso fluxo, né? Perdão, pessoal, né? Diversidade entre aí o fluxo entre cada uma dessas camadas, a gente precisa entender o que é e como compõe essa resistência térmica. Tá? Então, resistências térmicas. Tá? Então, resistência térmica ou resistividade térmica, tá? Ela vai ser compreendida então como a resistência do material, né, contra a condução de calor, ou seja, ela vai definir para nós a dificuldade com que essa parede, né, ela aplica, né, com dificuldade essa é oferecida por essa parede a passagem do fluxo de calor entre as faces. Tá? E para uma geometria de parede, né, faces planas e paralelas, como a gente viu na aula passada, tá? A resistência térmica ela vai depender, então, necessariamente da condutividade térmica do material, da área de superfície e de sua espessura. Tá? Ela também pode ser considerada, tá, pessoal, o inverso da condutividade térmica. O que eu quero dizer com isso? Né? Um corpo, né, ou um material que apresente alto valor de condutividade térmica, ele vai ter uma baixa resistência, certo? Quanto maior a condutividade, menor a resistência gerada por esse material. Quanto menor a condutividade térmica, maior a resistência
que ele vai impor a passagem de calor. Tá? Então são inversamente proporcionais. Então se eu falo alta resistência, você entende que você vai ter baixa condutividade. Tá? Se você fala baixa resistência, você tem alta condutividade. Tá? Então quando a gente pega a questão do fluxo, né? Então uma parede ela vai oferecer uma certa resistência. Tá? E essa resistência vai depender do quê? Da questão do perfil de temperatura ou gradiente em temperatura entre as faces, temperatura quente e temperatura fria, ou melhor, né, o nosso ΔT. Vai depender da espessura, tá? Vai depender aqui da espessura, o nosso valor de L, tá? A espessura dessa parede, e principalmente vai depender da área de superfície dessa parede. Tá? Então, a unidade de resistência térmica, vista ali no Sistema Internacional de Unidades, ela vai ser relacionada aos termos da temperatura e ao fluxo de calor, né? Expressa ali por Kelvin por Watt, tá? Ou seja, unidade de temperatura absoluta em relação à questão da potência, né? Que é a quantidade de calor por segundo, que é o nosso Watt. Tá? Ou a gente pode estar utilizando ali graus Celsius por Watt, lembrando, né, que a variação, né, o nosso ΔT, tanto para graus Celsius quanto para a escala absoluta, a variação em si é a mesma, né, já que eles apresentam a mesma graduação, só com pontos diferentes. Tá? Então vamos lá, né, aqui verificar como que fica o nosso cálculo de fluxo de calor, tá? Considerando a resistência térmica. Então, quando eu considero a resistência térmica de um dado material, tá? O fluxo ele vai poder ser obtido entre a razão da diferença de temperatura entre as faces, ou seja, nosso gradiente, tá? Pela resistência térmica imposta pela parede. Então, a gente pode determinar o fluxo por condução através do nosso ΔT, ou gradiente, diferença de temperaturas, tá? Gradiente, em relação ao valor dessa resistência. Tá? Ou seja, nós teremos ali T2 menos T1 dividido por R. Lembrando que o sinal negativo que nós temos nessa expressão refere-se ao sentido do fluxo, né? Saindo ali sempre do calor cedido, né, pela fonte quente ou pela face quente para a face fria. Tá? Então vamos aqui um exemplo. Considerando uma parede de resistência térmica igual a 0,5 graus Celsius por Watt, conforme representado na figura, determine o fluxo de calor entre as faces quentes e as faces quente e fria da parede. Então nós temos aqui temperatura quente de 200 graus Celsius, temperatura fria de 100 graus Celsius. A nossa parede apresenta uma resistência então de 0,5 grau Celsius por Watt, tá? E ele quer que a gente calcule então o fluxo entre elas. Professor, mas a gente não viu como calcular essa resistência. A gente vai ver. Primeiro a gente vai entender como trabalhar com essa resistência, depois a gente verifica como que a gente obtém o valor dessa resistência. Tá? Então vamos lá. O nosso fluxo de calor por condução, considerando a resistência térmica, vai ser dada por menos o nosso ΔT sobre a nossa resistência. Tá? Então, o nosso fluxo, nesse caso, por condução, vai ser dado por menos o nosso ΔT. A gente está saindo de uma face de 200 graus Celsius indo para uma face de 100. Então, a gente tem um gradiente de 100 em relação à resistência, que é 0,5. Tá? 0,5. E 100 dividido por 0,5, nós vamos ter aí dividir por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2, então nós teremos aqui menos 200 Watt. Tá? Que quer dizer o quê? Que entre as duas faces, tá? Entre as duas faces da nossa parede, está ocorrendo então um fluxo de calor de 200 joules por segundo. Né? Então está passando a cada segundo 200 joules de energia térmica de uma face para a outra. Né? Então
de 200 graus Celsius para 100 graus Celsius, que é a nossa temperatura externa, tá? Ou da nossa face fria. Tá? Então, 200 joules por segundo. E o negativo indicando que o fluxo se dá deste para este, né? Do de maior para o de menor, ou quanto que essa fonte ela cede para esse outro ponto. Perfeito? Pessoal, no próximo vídeo a gente vai estar falando então sobre circuitos térmicos, tá? E aguardo vocês. Grande abraço, fui!